Quarta-feira, estamos de volta com o Código Atlas da Saúde. Tudo bem, Elis? Tudo bem, e você, Gil? Bem, graças a Deus. Então tá bom. Feliz com o retorno que o pessoal está dando para a gente aqui no nosso Instagram, no nosso Facebook, também aqui deixando os comentários no YouTube. Muito obrigado a todos vocês que estão participando conosco, vocês da área da saúde, vocês que também não são da área da saúde. Aliás, Elis, parte das coisas que a gente vai dizer aqui, está dizendo aqui, também serve para outras profissões. Com certeza. Tem coisa que é focada nessa área da saúde, mas tem coisa que também dá para usar em outras profissões de autônomos, né. Com certeza absoluta. O modelo que a gente está trazendo é principalmente para atuar com profissionais autônomos no geral, né. São conhecimentos de gestão, de comunicação, de posicionamento, mas que geram todos eles focado em um único objetivo, é a alavancagem de negócio. Então se você é autônomo e presta algum tipo de serviço, vai se encaixar muito bem também. Por exemplo, né, como a gente comentou, nos bastidores, para manicures, né, para pessoal que trabalha em salão, cabeleireiros, né, é uma organização financeira. O nosso foco, é claro, é o profissional de saúde, porque foi onde já foi testado e funcionou. Foi no Sim, consultório da Elis e também no consultório da minha esposa. Então já está validado, foi testado e funcionou. Mas outras áreas podem utilizar, a exceto a área que vai focar exatamente no ponto saúde. Mas no geral, linhas gerais, grande parte do que a gente vai dizer aqui nos próximos vídeos também vai servir para você, profissional liberal, profissional autônomo. Mas como dissemos na segunda-feira, nós vamos trazer agora o que é valor percebido. Ele explica para a gente o que é valor percebido e depois a gente vai fazer essa conexão com a comunicação. o valor percebido, ele é diferente do preço, né. Quando a gente fala, a palavra valor, a gente quer trazer para a pessoa, não só o valor, o preço empregado, o preço que ele paga, a moeda que ele está te pagando. A gente quer trazer, como que eu digo? A essência do seu trabalho, né. Então, assim, se você tem acolhimento, se você tem engajamento, se você tem qualidade na entrega, se esse paciente ele é bem recebido, é tudo que é agregado àquela técnica que você faz. É isso daí. A pessoa chega e fala: valeu a pena pagar esse O valor. atendimento "uau", foi o premium. Valeu a pena pagar esse valor. Exatamente. E coisas simples, né, Elis? Tem muito mais coisa que a gente pode aplicar, deve aplicar. Mas uma coisa muito simples: você ter uma aguinha gelada ali para o seu paciente, por exemplo. Exatamente, de repente você mudar a qualidade de um copo, né, não que eu falo que você, dependendo do tipo de atendimento que você faça, que você vá servir uma água numa taça de cristal, não é isso, mas a pessoa vê que você tem aquele cuidado em oferecer algo a mais para ela, né. Então é uma água, às vezes um café acompanhado de um sequilho, que é um investimento baixo, não tô falando para você ir lá naquela, marca de chocolate famosíssima e comprar uma caixa e deixar ali à vontade. Se você tiver como fazer esse investimento, o seu paciente vai achar maravilhoso ele poder tomar um café degustando de um chocolate. Mas se você não tem esse investimento por hora para colocar uma caixa de chocolate premium, você pode comprar um sequilho e você serve o seu paciente com aquele café, com aquele sequilho, com aquela bolachinha de Minas que é maravilhosa. Então, assim, são experiências que o seu cliente vai viver dentro do seu ambiente de trabalho, no qual ele vai pagar contente, tá. E se de repente você faz um aumento no valor, um aumento do preço, né, do investimento que ele está fazendo, ele não vai reclamar, você não vai sofrer em cobrar, porque ele está enxergando essa entrega a mais, além do conhecimento técnico que você faz. Eu fiz uma careta aqui agora há pouco, porque eu chutei a mesa, tentou doer um pouquinho o meu pé, foi por isso que eu fiz a careta, tá? Só para deixar bem claro aqui. E você tem que conectar a comunicação a isso. Exatamente. Como que você conecta a comunicação a isso? Precisa divulgar de forma, estratégica o que você está fazendo. Não é fazer propaganda pela propaganda. Você tem que agregar valor nessa propaganda, você tem que mostrar aquilo que você tem, não só de melhor, mas aquilo que você traz de qualidade para o seu paciente. Como que você, atende o seu paciente. Resolve o problema dele, né, Gil? Resolve o problema dele, É.
como que você faz o melhor por ele. Não é Exatamente. simplesmente a propaganda pela propaganda. "Ah, eu vou lá porque a Elis tem um cafezinho". Não, eu não vou lá porque ela tem um cafezinho, eu também vou porque ela tem um Ninguém cafezinho. usa isso como, ninguém vai usar isso como divulgador, né. Eu falo que isso não é um ato de divulgação, você ter aquele cafezinho com o sequilho, mas isso faz parte de toda a construção de estratégia de posicionamento, né, Gil. E aí, claro, você com a expertise aí de redes sociais, vai colaborar ainda mais para a pessoa se posicionar, mas que de forma subliminar, ele enxergue que aquele cafezinho tá ali para você tomar. Exatamente. É você perceber o seu diferencial, Isto, e a gente vai ajudar você a perceber o seu diferencial, porque cada pessoa, cada profissional tem um diferencial. Nem se todo mundo fosse igual, seria um bando de robô. Cada exatamente. profissional tem o seu diferencial e a gente vai ajudar você ao longo desse processo todo, aqui do Código Atlas da Saúde, a entender qual é o seu diferencial especificamente, individualmente, entender o seu diferencial para você destacar isso na sua comunicação. É, Essa é a grande chave aí. aprender a Exatamente. comunicar isso, né, Gil? Exatamente. O Ah, seu diferencial, a gente vai ajudar você para isso entrar no seu valor percebido e você conseguir cada vez mais atrair mais cliente ou paciente. Chama de cliente ou paciente, está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas a gente vai ajudar você a entender o seu diferencial. Talvez você tenha um diferencial fantástico que ninguém está percebendo, nem você. não tá sendo explorado, né, não tá sendo Exatamente. divulgado. É isso que a gente vai trazer para você, colocar para você esse diferencial. É isso que a gente vai buscar ao longo de todo o nosso trabalho aqui, é despertar esse diferencial para você usar isso como gancho da sua comunicação, mas não é uma propaganda pela propaganda. Até porque isso em alguns códigos, alguns conselhos de classe, isso é até proibido também. Sim, Então sim. você vai ter, nós vamos fazer esse diferencial, vamos trazer essa diferença que você tem, esse diferencial que você tem lá no seu atendimento, para que isso seja explorado de uma forma leve, tranquila e que o cliente ou o paciente tenha isso como um valor percebido, consiga sentir felicidade. Felicidade, acho que seja a palavra correta. Fala, pô, eu fui naquele profissional, tinha isso diferente, ele fez isso para mim, ele fez aquilo, aquilo outro. E repito, o diferencial não é só o cafezinho, Não, não. é o diferencial no seu atendimento, no seu trato com o paciente, olho a Todos os olho. treinamentos que eu fiz, para estar aonde eu estou hoje profissionalmente, a gente nunca, desqualificou a nossa formação. Então, no meu caso, como fisioterapeuta, eu tenho obrigação de ter compromisso e ética com o que eu vou atender e estar o tempo todo me qualificando. Existem cursos de extensão, pós-graduação, mestrado, doutorado. Enfim, eu nunca deixei de estar sempre me atualizando, pra inclusive para entregar sempre o melhor para o paciente. Mas quando a gente fala dessa questão da comunicação, ele tem que entender, né, Gil, que você é a solução para o problema que ele tem. Essa comunicação assertiva, essa comunicação estratégica, ele vai perceber que você é a solução para o problema dele. Então ele se sente confiante e não se sente, inseguro de fazer um aporte, um investimento alto na compra dos seus serviços. Exatamente, é você saber identificar esse seu diferencial. E o Exato. diferencial não é só um curso que você fez, Mm-mm. não é uma coisinha, uma atividade que você faz diferente. Tem todo um processo para você entender qual é o seu diferencial. A Elisa entendeu dela, em breve ela vai contar qual é o diferencial que ela entendeu e como que ela está explorando esse diferencial na comunicação dela, nas redes sociais dela, para atrair cliente, e é o que está dando certo. Então, é justamente essa experiência que nós vamos propor para vocês, trazer para vocês ao longo dos próximos vídeos. E todo mundo tem um diferencial, todo mundo tem o seu diferencial, isso não tem a menor dúvida, só você talvez não tenha identificado qual é o seu. E tá tudo certo Exatamente, você também. não acertou a linguagem ainda, né, a forma de se comunicar, ou você não identificou ainda esse processo na sua vida, e nós estamos aqui, né, Gil, para ajudar a colocar esse trem no trilho e fazer ele andar com estabilidade, com segurança, né. Muitas das vezes você não conseguiu achar o seu diferencial, porque você está preocupado no dinheiro, não preocupado com o Exatamente, dinheiro de forma. apagando incêndio, né, que a gente Exatamente, fala. exatamente. Não é preocupado no sentido materialista. Vou É, ganhar mais e mais e mais.
mas preocupado em pagar as contas do mês. É, E aí você esquece de se observar e ver o que você tem de diferente, o que você pode explorar, o que você pode oferecer para o seu cliente de diferente. E repito, não é só cafezinho. O cafezinho é um a mais. O sim, cafezinho é sim, tem um inúmeras detalhe. estratégias que a gente usa, e esse cafezinho é o que a gente fala que é a experiência do cliente dentro do seu ambiente, mas fora isso tem muita coisa a ser trabalhado, muita, muita coisa a ser trabalhada. É o cliente chegar no consultório da Elis e falar: "A Elis faz isso diferente e tem até café". É isso É aí. o até o café. Percebe a engrenagem como vai funcionando? A gente já conseguiu entender isso. A Alice entendeu no consultório dela, entendi no da minha esposa, e a gente está fazendo essa engrenagem funcionar. Está validado, está funcionando e está dando tudo certinho, e é isso que a gente quer compartilhar com E vocês. ter tempo, eu acho que uma das palavras principais também é ter tempo de qualidade. É, não só quando, como a gente comentou no final de semana, na sexta-feira, de você poder ter tempo de estar com a sua família, mas até o tempo do seu atendimento. Quando você estrutura bem o seu negócio, você consegue fazer uma entrega muito maior para o seu paciente, porque você marca uma avaliação, você tem tempo de ouvir o que ele tem de queixa, você tem tempo de fazer os testes necessários, você tem tempo de executar uma técnica mais demorada com tranquilidade. Então, você sai daquela do sufoco, né. Tudo isso faz com que você ofereça um atendimento de melhor qualidade, você tenha um aumento do seu retorno e quando tudo isso está andando de forma automática, que os processos já estão implantados, isso vai refletir em todos os cenários. Inclusive, é um feedback que os pacientes trazem, porque nós estamos partindo de um pressuposto aqui, né, Gil, que todo mundo já trabalha. Então, vocês já têm uma clientela, vocês vão melhorar o nível de entrega para a clientela de vocês e eles vão ser divulgadores do seu serviço também. Então, essas pequenas mudanças vão ser perceptíveis por eles também, e eles vão trazer esse tipo de feedback para vocês. Tenho É certeza. aquela famosa frase, né, Elisa? O paciente ele não consegue valorizar aquilo que ele não vê e não entende. Exato. Se ele não está vendo, ele não entende o que está acontecendo, ele não vai valorizar. Exatamente. E cabe a comunicação de forma estratégica, fazer Exatamente. o paciente ver o que você está fazendo, sentir o que você está fazendo, sentir confiança em você, para ele valorizar o seu trabalho. E virar um divulgador. Exatamente. Sem depender do boca a boca, tá? É. Sem depender do É boca a uma boca. ferramenta muito É importante, mas importante, não mas pode ser a não pode ser única. só Ela isso. não pode ser única. E tá aí, tem Instagram, tem WhatsApp, tem um monte de ferramenta que dá pra gente usar. Com Tem o certeza. o Google que dá pra gente usar, tem um monte de ferramenta que a gente pode usar, E de forma gratuita, estratégica. a gente vai trazer estratégias aqui, né, Gil, que a gente no começo não precisa fazer nenhum aporte financeiro, que a gente já vai movimentar o Instagram, já vai movimentar, página, site de forma gratuita, mas que a gente já vai começar a modelar um negócio de uma forma muito mais profissional, e uma visibilidade muito com maior conceito, né, com maior autoridade você se colocar no mercado. Como diria Chacrinha, quem não se comunica se trumbica, né? É, Ou quem não, ou como dizia o filósofo também, quem não é visto não é não é lembrado. lembrado. Então tem tudo isso que a gente precisa lembrar. Você precisa. Vamos falar já de um mindset que a pessoa tem que mudar, Elis? Pode falar, Gil, dá um spoiler aí. Você tem que entender que você administra uma empresa, mesmo que seja um CPF. É, Você paga imposto de renda como CPF, tá tudo certo. Mas você é uma empresa. exatamente, por isso que eu falo que não existe CNPJ sem o CPF. Eu trabalhei muitos anos, como pessoa profissional liberal, então o meu recolhimento de impostos era feito no CPF. Hoje eu tenho um CNPJ, mas o meu CNPJ não existe sem o meu CPF. Então, se a gente não está satisfeito, não está feliz com o que a gente está fazendo, por algum motivo, pela falta de conhecimento em alguma área, a gente tem que buscar suprir, essa falta, tem que buscar conhecimento, buscar organização, buscar infraestrutura, para a gente poder ser feliz, porque a empresa não vai bem se o dono dela não tá bem. E isso que a gente vai trazer aqui para vocês. Você fazer a gestão do seu CPF como se fosse um Um CNPJ. CNPJ e de um CNPJ individual, que é o meu Também. momento hoje também. É só uma questão de contabilidade para mudar de um para o outro. Para Exatamente, pagar menos imposto. Resumindo, é isso daí. exatamente.
Mas, a gente sempre costuma, né, eles deixar misturar tudo, fazer um bololô no É, a consultório, gente vai ensinar tem que separar. formas de separar para você ter um controle financeiro, para você ter uma organização, que no final do ano você não fique com o cabelo em pé, porque tá chegando férias, porque cliente vai viajar, ou porque em janeiro tem em dezembro tem rematrícula, ou porque queria pôr o filho ou num curso, ou queria viajar e não tem dinheiro. Então essa parte de estruturar o seu negócio a gente vai estar acompanhando o tempo todo, né, Gil? Faz essa reflexão para o próximo vídeo. Você tem que deixar de administrar o seu consultório como se fosse sua vida pessoal, sua vida particular. Lá é uma empresa, mesmo sendo administrado por um CPF, é uma Exatamente. empresa. Você não pode misturar as contabilidades, senão vira confusão, dá problema. E é isso, esse engrenar, esse mecanismo, essa forma disso funcionar direitinho, que a gente vai trazendo aqui nos próximos vídeos do Código Atlas Da da Saúde. saúde. Sexta-feira tem mais, né, Liz? É isso aí. Então até sexta, fique com Deus.